Fala aí, pessoal, tudo bem? O tema da aula é o processo de independência política do Brasil. É muito interessante porque esse assunto traz uma série de imagens na nossa cabeça, né? A gente já consegue visualizar o Riacho do Ipiranga, Dom Pedro I empunhando uma espada, independência ou morte. A gente tem uma série de referências sobre esse assunto, mas muitas vezes são distanciadas daquilo que a história nos mostra, né? Quando a gente estuda história, a gente tem que estar muito atento a essas coisas. Às vezes as noções que as pessoas têm não correspondem às evidências que os historiadores acham na pesquisa histórica. Meu objetivo hoje aqui é ajudar você a refletir um pouco sobre esse processo, que não aconteceu só lá no Grito, nas margens do Riacho Ipiranga, né? Foi um processo mais longo. Refletir um pouco sobre esse processo e fazer alguns questionamentos sobre o que foi esse movimento que tornou o Brasil um país independente da sua antiga metrópole, Portugal. Antes da gente dar maiores detalhes sobre esse processo, eu gostaria que você prestasse atenção nesse recurso que eu trouxe aqui. É uma linha do tempo dupla, né? Ou seja, aqui estão as datas mais antigas, para cá as datas mais recentes, e na parte de cima os acontecimentos lá em Portugal e os acontecimentos aqui no Brasil. Vocês vão ver que eles estão interligados, mas é para facilitar o entendimento. Tá bem? A maioria dos historiadores que se dedica a estudar esse tema indica uma data muito importante para começar a compreender o processo de independência política do Brasil, que é o ano de 1808. Isso não é à toa, isso tem a ver com algo que estava acontecendo lá em Portugal, lá no continente europeu. Depois da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte iniciou um processo de expansão do território francês e que Portugal estava no caminho das tropas de Napoleão. O que aconteceu? Napoleão chegou lá pertinho de Portugal e deu um ultimato ao rei Dom João VI, dizendo mais ou menos o seguinte: ou você se alia aos franceses e adere ao chamado Pacto Continental, que era o bloqueio que Napoleão fez contra a Inglaterra, ou então nós franceses vamos invadir Portugal. Dom João VI ficou um pouco em cima do muro, mas no fim das contas ele tomou uma decisão inusitada. Ele embarcou às pressas, junto com a esposa, a família e a corte, para a sua colônia mais preciosa, a América Portuguesa, que veio a ser o Brasil. Então, quando a gente fala em transferência da família real, foi esse processo, que a família real sai lá de Portugal, vem pelo Oceano Atlântico até o Brasil. Isso foi feito por meio de um acordo com os rivais dos franceses, os ingleses, a Inglaterra, interessado em ter a aliança de Portugal, e também porque Portugal tinha uma série de dívidas com os ingleses, eles fazem uma troca. A Inglaterra protege a família real portuguesa até o Brasil, tá? E em troca, o rei de Portugal, Dom João VI, assim que chegasse em terras brasileiras, faria uma mudança na relação com essa colônia. Abriria os portos brasileiros para comércio com as chamadas nações amigas, ou seja, os países que eram aliados a Portugal. Vamos entender a importância disso. Desde o início da colonização, até por conta das ideias do mercantilismo, Portugal buscava estabelecer uma relação de exclusividade no comércio com o Brasil, o que alguns autores chamam de pacto colonial. No momento em que eles selam esse acordo com os ingleses e abrem os portos brasileiros para comércio com as nações amigas, especialmente a Inglaterra, os portugueses estão acabando com essa relação de exclusividade, né? Ou seja, isso é uma mudança importante. É isso que acontece no momento da transferência da família real. Repara que assim que a família real chega no Brasil, já iniciam, melhor dizendo, uma série de transformações com a chegada da corte. Desde o primeiro momento que a família real chega, já tem essa mudança conhecida como abertura dos portos. Além da abertura dos portos, a própria colônia, em especial a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, sofreu uma série de alterações importantes. Primeiro, as ruas foram modernizadas, foram limpas para a chegada da corte, né, que ia receber uma grande família imperial, então precisava estar à altura, era assim que se pensava na época. Foi criada uma imprensa local, a imprensa até então na colônia, a publicação de jornais, era proibida. Com a chegada da corte, foi criada uma imprensa só para divulgar as ordens do rei, a imprensa régia, como se dizia. Além disso, foi criada a Real Biblioteca, né, que era o acervo lá da Biblioteca de Portugal, só que agora aqui, que mais tarde se tornaria a Biblioteca Nacional.
Foi criado um banco, o Banco do Brasil, que existe até hoje. Foi criado também o Jardim Botânico, que na época se chamava Real Horto, que era um local de criação de espécies botânicas e também uma espécie de um jardim. Toda uma série de transformações para receber a corte já acontecem no Brasil desde o primeiro momento. Como você já deve ter percebido, de repente o Brasil se tornou uma área de muito destaque dentro do Império Português. E realmente esse destaque só foi crescendo. Tanto que no ano de 1815, alguns anos após a chegada da família real, o Brasil, que era uma simples colônia, entre tantas outras, como Angola, Moçambique, foi elevada à condição de Reino Unido. O que isso quer dizer? Como se dentro do Império Português, o Brasil tivesse mais ou menos a mesma importância de Portugal. Então repara como isso é uma mudança significativa. Essa mudança, essa elevação e esse conjunto de transformações que colocava o Brasil numa posição de destaque, elas não foram bem recebidas em Portugal. No ano de 1820, já depois da derrota de Napoleão, foi feita uma revolução, uma revolta, na cidade do Porto, lá em Portugal. Essa revolução dizia mais ou menos o seguinte, você vai entender por que ela tem o nome de liberal já já. Essa revolução queria fazer com que Dom João VI assinasse uma Constituição limitando seus poderes, daí o nome liberal, é uma relação com o liberalismo político, é uma relação com o pensamento iluminista, que é contra o absolutismo. Só que, além disso, eles queriam que Dom João VI retornasse a Portugal e colocasse o Brasil novamente na condição de colônia. Olha que interessante. Na interpretação lá dos comerciantes da cidade do Porto, em Portugal, o iluminismo só servia para garantir os direitos deles, né, com relação à assinatura de uma nova Constituição e a limitação do poder dos reis. Mas o iluminismo não servia para dar liberdade para as colônias. Eles queriam que o Brasil, os comerciantes brasileiros, estivessem na condição de colônia. Nesse momento, Dom João VI, que estava no Brasil, enfrenta uma grande pressão para retornar. Isso, de fato, acaba acontecendo no ano de 1821. Dom João VI, ele retorna a Portugal, tá certo? E deixa para governar o Brasil o seu filho, Dom Pedro I, na condição de príncipe regente. O que eu quero que vocês percebam? Embora Dom João tenha retornado a Portugal para garantir que os comerciantes parassem de fazer as queixas e para tentar acalmar um pouco as elites portuguesas, esse conjunto de transformações que a gente mencionou aqui já tinha acontecido. E o Brasil, de fato, já tinha uma condição de liberdade maior, porque já tinha acontecido a abertura dos portos, a capital, o Rio de Janeiro, já tinha se transformado bastante, já tinha uma série de elementos, né, como a imprensa, já tinha uma outra composição de população, porque muitos dos que vieram, né, em 1808 ficaram. Então, nesse momento, em 1821, você já tem um afastamento maior entre Portugal e Brasil. Mas nota, isso é uma coisa muito importante. Isso não quer dizer que já existisse um sentimento muito forte de brasilidade, um sentimento nacional e, digamos assim, uma repulsa aos portugueses. Isso não é verdade. O que existia? Existiam setores da elite comerciante próximos ao imperador Dom Pedro I que não tinham interesse que o controle português voltasse. Isso existia. Então, nesse momento aqui que Dom João VI retorna, há uma divisão. Parte das elites brasileiras quer que, de fato, o Brasil volte a ser uma colônia de Portugal, porque eles entendem dessa forma. Vários integrantes da elite brasileira se entendiam como portugueses, não como brasileiros. Não existia essa ideia de eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Não tinha nada disso, né? E uma parte da elite brasileira achava que se isso acontecesse, né, o Brasil seria prejudicado. Muito bem. Aos poucos essa relação foi se desgastando. Dom Pedro I foi sendo pressionado por seu pai
para retornar a Portugal, e ele acaba fechando um acordo com as elites brasileiras e faz uma declaração de independência política, que é aquele evento lá do Riacho do Ipiranga que a gente já deve ter ouvido falar. O que eu quero que vocês percebam aqui? Quando a gente estuda isso em história pela primeira vez, parece assim, agora o Brasil está independente, é um país completamente livre, e não é bem assim. As coisas em história são é um processo, não é uma mudança do dia para a noite. A declaração de independência gerou um período de alguns anos, né? Vocês vão ver que Portugal só reconheceria a independência brasileira em 1825, 3 anos depois, né? Teve um período onde Dom Pedro I teve que, inclusive, usar tropas militares aqui dentro do país para garantir a independência. Você sabia que algumas províncias do norte e do nordeste do Brasil não aceitaram a declaração de independência? Eles se entendiam como portugueses e queriam fazer parte do Império Português. Então, essa independência, que foi um acordo com a elite, não teve ampla participação popular, por exemplo, né? Ela teve que ser garantida à força, tá? E demorou um tempo até ser aceita por Portugal, até ser garantido. Outras coisas que a gente precisa observar é que essa independência política não significou uma completa independência econômica, por exemplo, porque o Brasil continuou numa situação de extrema dependência na economia, especialmente para a Inglaterra, que era um país que tinha se industrializado e dominava boa parte do mercado brasileiro. Outra coisa que a gente tem que ficar de olho também é que a nossa independência política, por assim dizer, né? Agora nós éramos um novo país, tínhamos uma bandeira, olha lá, bem semelhante com a atual, né? Só que no meio o brasão do Império. Essa independência que era política não significou uma revolução social, não significou o fim da escravidão, não significou a diminuição das desigualdades. Na verdade, socialmente o Brasil ficou muito parecido, né? Tanto que alguns historiadores dizem que a independência brasileira seria como se a gente tivesse deixado de responder a um rei português para passar a responder a um rei mais local, mas que pouca coisa teria mudado. Isso é uma reflexão bastante importante. Para finalizar, eu quero que você pense na sua opinião. O que você acha que seria importante para o Brasil se tornar independente nessa época? E hoje, o nosso país é completamente independente? O que você acha? Fica a reflexão. Até uma próxima.